conversar com o Prisco sobre essa vitória de João Rodrigues, que já foi prefeito de Chapecó, deputado federal, teve complicações na justiça, chegou a ser preso e agora vence a eleição com 47%, Prisco. Olha, uma vitória espetacular, diria assim. O único que se salvou entre os candidatos foi Cleiton Fossá, vereador do MDB, que ficou em segundo lugar, chegou em segundo, com mais de 20% dos votos, já desponta para o futuro como uma alternativa e como oposição a João Rodrigues. De resto, Vinhati perdeu para Fossá. Vinhati, ex-deputado federal, presidente estadual do PSB, foi candidato ao governo e senado pelo PT Trabalhadores. O Leonardo Granzotto, lançado pelo prefeito Luciano Buligon, na verdade pela deputada federal Carolina Detoni, que o largou às feras durante a campanha e foi derrotada, a parlamentar, como também o prefeito, que fez uma boa administração, mas não conseguiu transferir o seu prestígio para a candidatura. E depois tivemos aí PTB, Márcio Sander, uma votação também muito baixa, e fora das eleições, fora das candidaturas, foram derrotados Gelson Merizio, que hoje não tem nenhuma relação, nem política, nem parlamentar, nem pessoal, com João Rodrigues. Foram derrotados Daniela Rainer, governadora interina. O único vitorioso no plano estadual foi o deputado Júlio Garcia, que é justamente o presidente da Assembleia, muito ligado a João Rodrigues, que, sem dúvida nenhuma, lavra um tento indiscutível e mostra que o seu discurso e a sua figura, o seu perfil com apelo popular, acabaram merecendo a receptividade do eleitorado de Chapecó. Aqui a diferença entre Vinhati e Fossá ainda foi uma diferença pequena. Mas assim, Vinhati ficou em terceiro. Vinhati tinha que ter saído muito melhor, né? Estava com o vice do PT, é isso? Sim, com o vice do PT, o deputado federal, o único deputado federal do PT, Pedro Kizai. E com um detalhe, Vinhati já disputou eleições estaduais para o governo e para o Senado. Já tinha disputado a prefeitura de Chapecó em uma outra oportunidade, também derrotado. E é muito ruim para o PSB socialista, que ele preside e que elegeu apenas um prefeito em Santa Catarina. Depois vamos fazer um balanço dos partidos e das prefeituras conquistadas. Seguimos aqui com outras informações, a gente por toda a Santa Catarina, mostrando para você os eleitos e também aqueles que vão para o segundo turno. Em instantes, com a gente aqui, vai estar o prefeito da capital, Jean Loureiro, ao vivo, que aqui vai fazer uma avaliação desta eleição. Ele venceu em primeiro turno. Agora, deixa eu ir a Lages, o Prisco continua com a gente aqui. Ana Carolina de Lima, por lá, a diferença foi quase que inacreditável, 56 votos, que deram a vitória a Antônio Serão, PSD, candidato à reeleição. O prefeito tá mal, tá doente, Ana Carolina de Lima? Agora pela manhã? Bom dia. Bom dia, Fernando. É realmente uma diferença minúscula, né, nessa eleição. É uma eleição, inclusive, histórica aqui para Lages, né? Nunca se viu uma eleição tão disputada, tão acirrada. Fernando, sobre você ter perguntado o prefeito estar doente, ele não está doente. A gente conversou com ele hoje pela manhã, porém, como foram dias muito cansativos, né? E também a gente levando em conta a idade, né, do prefeito Antônio Serão, ele estava cansado, com algumas dores, até por conta do estresse. E convenhamos, né, a eleição de ontem foi bem difícil em todo o estado de Santa Catarina, sendo que a gente ficou mais de 2 horas, né, sem nenhuma atualização de quem poderia ser o novo prefeito de Lages. Nós tínhamos, né, o prefeito Antônio Serão, que disputava a reeleição, a Carmen Zanotto e também o Lucas Neves. Eles tinham diferenças mínimas, então não seria surpresa se qualquer um dos três fosse eleito o novo prefeito da cidade de Lages. Mas nós tivemos, né, o resultado pouco depois das 11 horas da noite, de que o prefeito Antônio Serão conseguiu se reeleger. E olha só, a gente até pode olhar aí nesse telão, o prefeito Antônio Serão com 34,41% dos votos, né? Ele fez 28.329 votos, e a Carmen Zanotto com 34,34%. Ela fez 28.273 votos, uma diferença mínima. Agora, algo que chamou um pouquinho de atenção é que são 123 mil eleitores aqui na cidade de Lages, viu? E nós tivemos
tivemos um total de 88.828 votos, uma abstenção de 34 mil votos, uma abstenção muito grande aqui na cidade de Lages. Nós tivemos 3.099 votos brancos, 3.400 nulos. Se apenas os brancos ou apenas os nulos tivessem votado, com certeza poderia, ter sido diferente essa eleição aqui na cidade de Lages. Mas como eu falei no início, nós conversamos com o prefeito Antônio Seron hoje pela manhã e ele contou, como está esse sentimento. O prefeito disse que está de alma lavada, agora está respirando um pouquinho melhor, um pouco mais tranquilo, E olha só o que ele falou com a gente hoje pela manhã. E a gente, evidentemente, já tem experiência e sabia. Nós tínhamos convicção da vitória, até porque a nossa base de pedir o voto é o que nós fizemos em 4 anos. Não adianta eu vir com um discurso importante se eu tivesse feito um mau governo. Como o nosso governo tem aceitação boa, eu tinha essa convicção, mas não esperava que fosse até o último momento, até as últimas urnas, Mas o importante é que nós temos o resultado e o meu compromisso é exatamente nos próximos 4 anos continuar com todas as coisas boas que fizemos e inovando em algumas áreas, E, prefeito, uma diferença mínima, Isso foi histórico para Lages também. Em Santa Catarina, nessas eleições, foi a eleição mais apertada. Como que está o sentimento agora? Olha, é um alívio, Porque foi uma tortura para mim, imagino que também para os 2 outros candidatos. Mas faz parte, a democracia, ela é sábia e no final a vontade popular acaba prevalecendo. E é exatamente respaldado pela vontade popular que eu estou cheio de energia e vontade para continuar trabalhando em favor de Lages, da nossa gente, criando oportunidades e fazendo com que Lages volte a ser, dentro de Santa Catarina, uma cidade protagonista. E como vocês viram, apesar de bastante cansado, o prefeito reeleito Antônio Seron está sorrindo à toa com a vitória aqui em Lages. Mas, Fernando Prisco, logo mais a gente retorna aqui na programação do SBT Meio-Dia para falar sobre os prefeitos eleitos da região, os prefeitos aqui da Serra Catarinense. Logo mais eu volto aqui com vocês ao vivo. Obrigado, Ana Carolina de Lima, ela está em Lages. Fernando, essa apuração lembrou 2016 aqui na capital, onde Jean Loureiro, nas últimas urnas, virou para cima de Ângela Min e colocou uma frente de 1.153 votos. Só que em Lages foram 56 votos. É algo impressionante. E lembra também os números, a tripolarização de 2016, quando o próprio Seron disputou com o empresário Roberto Amaral e com o hoje deputado Márcios Machado. Foi um quadro também tripolarizado. Se não vejamos, Lucas Neves fez 27,5% dos votos. Então, ficou próximo também de Seron e Carmen Zanotto. Agora, 56 votos para um eleitorado de 123.001 eleitor. Ou seja, 56 votos, 29 de um lado para o outro, considerando que Seron é mais velho que Carmen, ela já teria ganho a eleição, mas continua deputada federal. E vale lembrar, essa é a terceira disputa de Antônio Seron. Lá em 88, se não me falha a memória, ele era do PL, disputou, e quem ganhou aquela eleição pela primeira vez foi Raimundo Colombo, 1988, e depois ganhou em 2016. Sem dúvida nenhuma, isso fortalece o PSD, que ganhou Lages, que ganhou Rio do Sul, que ganhou Chapecó, Palhoça e São José. Dos 17 maiores municípios de Santa Catarina, o PSD elegeu 5 e está disputando o maior eleitorado de Santa Catarina no segundo turno em Joinville. Pois é. Resultado muito interessante para o PSD. E com um detalhe, se eventualmente em Blumenau João Paulo Kleinbin consegue virar para cima de Mário Hildebrand, João Paulo que está merecendo o apoio de Napoleão Bernardes, aí pode descortinar uma perspectiva majoritária lá em 2022 para o próprio Napoleão, que, aliás, foi quem renunciou para a investidura de Mário Hildebrand. Ele chegou a prefeito graças a Napoleão e hoje Napoleão trabalha para o adversário desse mesmo Mário Hildebrand. Coisas da política. Na Grande Florianópolis, em São José, deu Orvino Ávila, PSD, e em Palhoça, Eduardo Frécia, também do PSD,
Inclusive, nos 2 municípios se elegeram os candidatos dos atuais prefeitos. Com uma diferença, Pois né? não, por isso. Com uma diferença. Em São José, Orvino tinha 40 e tantos anos de mandato de vereador, muito conhecido 10 mandatos. Exato, muito conhecido na cidade. Mas em Palhoça, não. Ali foi o prestígio do prefeito Camilo Martins que lançou um nome desconhecido. Né? Eu não sei se nós temos aqui o quadro de Palhoça e São José para ilustrar. A Jéssica já separa para a gente aqui. Temos sim Palhoça, São José, na Grande Florianópolis. Vamos ver Palhoça então? Olha aí, ó. Eduardo Frescia. Era desconhecido. Foi eleito com a força política do prefeito Camilo Martins e também do deputado estadual Nazareno Martins, pai de Camilo. Foi secretário, né, do governo Secretário Camilo de Martins. Infraestrutura. Né? E veja que a diferença foi substantiva. Luciano Pereira do Avante ficou em segundo, inclusive suplantando, surpreendentemente, o coronel Ivon, que ficou com 17, e o próprio repórter Sérgio Guimarães, que ficou com 15. Todas as sinalizações de pesquisas apontavam para que a disputa poderia ficar ali com Ivon e Sérgio Guimarães, mas Luciano Pereira acabou surpreendendo. Né? Muito bem. Aí Vamos está. a São José? Já quer mostrar agora São José? Vamos ver São José, aqui o quadro de Palhoça e Orvino, São José. Agora São José chama a atenção. Vejam só, tivemos 4 candidaturas de 15% até praticamente 10%, o Antônio Lemos. Se não vejamos, está fechado, é importante isso. Aqui também, o Novo fez quase 10. Então foram 5, exatamente. Então houve uma distribuição muito igualitária de 5 candidaturas, o que favoreceu a eleição de Orvino com 1/4 dos aquilo que a gente votos falava de aqui. São José. Os votos válidos se pulverizaram Exatamente. e o Orvino ganhou a eleição Se com 26%. eventualmente dessas 5 candidaturas, 2 tivessem sido Unificadas. fortalecidas com voto útil, talvez equilibrasse mais na disputa contra Orvino. Um dado curioso, inclusive a mídia nacional, o Estado de São Paulo, noticiou isso, que era de Santa Catarina a presença de 2 vereadores com muitos anos de mandato. O próprio Orvino, que ficou 40 e tantos anos como vereador e agora se elegeu prefeito, mas tem o Pitanta. Mais votado de que é Palhoça. Exatamente, que é o Nirdo Arthur da Luz, novamente mais votado e vai completar com essa 11ª reeleição 44 anos como vereador de Palhoça, primeira vez em 1976. É um recorde nacional. Pois é, e desta vez foi o mais votado de Palhoça. Seguimos com você aqui, daqui a pouco tem mais Prisco, novas análises das eleições em toda Santa Catarina. Agora vamos falar da eleição em Florianópolis. O atual prefeito foi reeleito, uma votação expressiva ainda no primeiro turno e após a confirmação do resultado, Jean Loureiro já traçou as metas para este segundo mandato que começa em janeiro. Deixa eu conversar aqui com o Cleiton Ramos, que ontem ficou até tarde da noite diante da porta do prefeito Jean Loureiro, ouviu dele as primeiras palavras como prefeito reeleito e vai contar pra gente como é que foi essa eleição em Florianópolis, os derrotados e agora as projeções. Cleiton Ramos, bom dia. Bom dia para você, Fernando, para o Prisco, que está com você aí no estúdio, o pessoal de casa também acompanhando o SBT Meio-Dia, pois é, ontem uma grande cobertura, né, de toda a nossa equipe mobilizada, principalmente no SCC10, trazendo aí todos os detalhes das eleições 2020. E entre os candidatos, a gente acompanhou bem de perto a rotina, como foi o dia a dia do prefeito reeleito Jean Loureiro. Só recapitulando, o Jean Loureiro concorreu pela primeira vez ao cargo de prefeito em 2002, naquela oportunidade disputou o segundo turno com o então candidato César Souza Júnior e acabou perdendo a eleição. Em 2016, ele foi para o segundo turno disputando com Ângela Min. Saiu vencedor. Uma diferença, né, de pouco mais de 1.000 votos, que já foi comentada aqui pelo Cláudio Prisco Paraíso. E agora ele liquidou a fatura no primeiro turno. Acompanhe um pouco mais da vitória do prefeito reeleito Jean Loureiro aqui na capital. Acompanhado da família, o semblante do prefeito reeleito era de alívio após a vitória.
O prefeito voltou ainda pela manhã. E até a confirmação da vitória, Jean Loureiro teve que esperar um bom tempo. Tudo por causa da lentidão nos números que eram atualizados pelo TSE. Nós realizamos uma campanha onde o trabalho realizado na cidade venceu a política. Nós realizamos uma campanha onde a campanha limpa, positiva e com propostas venceu a campanha suja e a armação política. Em 2016, Jean Loureiro chegou à Prefeitura de Florianópolis com um pouco mais de 50%, vencendo no segundo turno a então candidata Ângela Min. Agora, ele liquidou a fatura ainda no primeiro turno. Ele considera uma votação histórica para a cidade. Bom, acho que se vocês avaliassem o início da campanha, 10 candidatos, nomes tradicionais, a união de políticos tradicionais contra a nossa candidatura, o que fez sobressair foi o reconhecimento do trabalho realizado até agora. Foram 126.144 votos para o segundo mandato, que, segundo o prefeito reeleito, já começou. Florianópolis não pode parar os programas, a educação tem que avançar, nós temos que discutir cada vez mais as medidas relacionadas à saúde e ao combate à Covid. Nós temos diversas obras para continuar realizando e, para a gente, foi uma etapa da campanha. A partir de agora, é a continuidade da transformação que Florianópolis sempre precisou. Aí, portanto, a confirmação da vitória do atual prefeito reeleito para mais 4 anos, Jean Loureiro. Daqui a pouco eu volto, Fernando. Eu vou falar sobre o número de abstenções nas eleições em Santa Catarina neste ano de 2020. E eu vou também bater um papo com a vereadora mais votada de Florianópolis. Ela está ali sentadinha, respondendo alguns zaps. A Manu Vieira, que fez 3.522 votos. A mais vereadora, ou melhor, a mulher mais votada entre os vereadores aqui da capital, e daqui a pouco ela vai estar com a gente. Volto contigo aí nos estúdios, Fernando. Legal, Cleiton Ramos, obrigado pela informação. Então daqui a pouco o Cleiton ouve aí a vereadora mais votada, a mulher mais votada em Florianópolis, candidata do Partido Novo, que ocupa a vaga na Câmara Municipal da capital catarinense. Deixa eu conversar com o Cláudio Prisco agora sobre essa eleição em Florianópolis, porque foi histórica. Se falava aí, o Prisco já está acompanhando as últimas informações que chegam, se falava em um momento um pouco mais difícil para Jean Loureiro, diante de tudo que aconteceu no decorrer desta campanha, não precisamos entrar em detalhes aqui, mas o Jean conseguiu vencer em primeiro turno, Cláudio Prisco. Mas primeiro vamos fazer uma observação. O Ibope prognosticou 62% dos votos válidos para o prefeito, na antevéspera do pleito. 53. Errou por 9 pontos percentuais. Inadmissível. Acertou ao sinalizar que seria primeiro turno. Mas com o resultado de 62, pode ter ajudado a influenciar eleitores que não costumam desperdiçar o voto. Ah, vai ganhar primeiro turno? Então vamos. Essa é a grande realidade. Ou seja, a Justiça Eleitoral precisa discutir a utilização das pesquisas, a formatação delas, os critérios. Não pode ser assim, porque pesquisas acabam exercendo influência sobre o eleitorado. Com relação à reeleição, perfeita, sempre falamos aqui, uma gestão de excelência. O prefeito Jean Loureiro fez e faz uma belíssima administração. E como você bem colocou, todas as adversidades foram superadas. Operação Chabu, aquele sobressalto em plena campanha com relação à funcionária da prefeitura e tudo mais, mesmo assim, ganhou no primeiro turno e não foi de qualquer candidato, não. Foi do professor Elson, que conseguiu congregar toda a esquerda, todos os partidos em torno da sua candidatura. Fez 18%. Na última, sozinho pelo PSOL, fez 20%. Como isso às vezes não significa nada. Mas era um candidato forte, assim como Pedrão, que até fez uma boa votação, uma boa eleição, jovem, assim como Cleiton Fossá em Chapecó, é o nome que pode vir a fazer oposição a Jean Loureiro aqui na capital. Agora, a notícia triste, eleitoralmente falando, foi Ângela Min, prefeita 2 vezes, teve a sua gestão considerada como a melhor do Brasil, quando foi prefeita, 8 anos aqui na capital, e fez
7% dos votos. Quer dizer, realmente uma votação inexpressiva, onde mostrou a reação do eleitorado à aliança da família Min com o senador Dário Berger, do MDB, que sempre foi adversário e inimigo político, tanto de Ângela quanto de Esperidião. Aliás, Ângela Min tinha o apoio de 2 senadores, Esperidião Amin e Dário Berger. Pedrão, do senador Jorginho Melo. Ou seja, a vitória de Jean implicou na derrota dos 3 senadores. Indiscutivelmente, foi uma vitória maiúscula e que fortalece não apenas Jean Loureiro, como o Democratas, que não fez muitas prefeituras, me parece 7, depois nós vamos dar o número certinho dos partidos e das prefeituras conquistadas, mas, sem dúvida nenhuma, o Democratas ganhou Florianópolis e está no segundo turno com João Paulo Kleinbin em Blumenau. Prisco, é notório que em Florianópolis a população entendeu o que aconteceu com o prefeito Não votou Jean Loureiro. politicamente, votou pela administração. Mas muita gente fala em armação política. Foi o discurso que o prefeito Jean vendeu e muita gente acabou comprando. Me parece que foi um tiro no pé o que foi feito com a divulgação dessas imagens, muito embora o erro que foi praticado por ele. Foi armação política? Quem mais poderia ter... quem foi o que mais sofreu com isso, hein, Prisco? Foi armação política? Foi. Nós falamos isso lá atrás, no dia seguinte ao episódio se tornar público. Foi armação política? Foi. Teve exploração eleitoral? Teve. Agora, o prefeito cometeu um erro crasso e imperdoável. Utilizar repartição pública para fazer algo que é feito em outro lugar que não no ambiente público. Mas a população resolveu relativizar essa questão. E aí o prefeito conseguiu administrar de tal maneira que queimou gordura, tinha muita gordura para queimar, a ponto de ainda ganhar no primeiro turno. Agora, quem pegou mais pesado nisso, respondendo à sua pergunta, foi Ângela Min. O resultado está ali, 7,42%. Pedrão pegou menos, aí já não teve tanto prejuízo. Agora, Pedrão, que foi o vereador mais votado da história, essa aliança com Jorginho Melo de Bolsonaro pode ter, de alguma forma, provocado uma diferença dos eleitores, que sempre viu o Pedrão mais voltado à esquerda, Prisco? Não. Não de esquerda, mas mais alinhado com... Eu acredito que não. Eu acredito que realmente foi um voto olhando a administração. E por isso Pedrão não avançou mais e Jean conseguiu carimbar a reeleição. Aliás, reeleição merecida pela gestão que realiza, abstraindo-se o comportamento do prefeito no tema abordado. E daqui a pouco o prefeito Jean Loureiro vai estar com a gente ao vivo aqui no SBT Meio Dia. No norte do estado, teve eleição para municípios de grande porte, pequeno porte, e a gente vai para lá agora conversar com o nosso David Sacramento, que vai, neste momento, atualizar as cidades da região norte do estado, Jaraguá do Sul, São Francisco. Contigo, David. É isso, Fernando. Depois de um dia extenso mesmo de eleições, nós tivemos revelados aqui os nomes dos candidatos, dos prefeitos agora já eleitos, e também daqueles que se reelegeram em suas respectivas cidades. Nós vamos mostrar agora as principais cidades daqui do norte, que já têm aí os seus resultados, já têm os seus candidatos eleitos, Vamos primeiro aqui para São Francisco do Sul, com 41,25%. Nós tivemos aí a eleição de Godofredo Moreira Filho. Ele que estava concorrendo aí, pelo MDB, Ele teve 10.666 votos. Nós temos também aqui em São Bento do Sul a eleição de Antônio Tomazini, do PSDB, com 41,11%. Ou seja, ele recebeu 17.288 dos votos das urnas. Vamos para Jaraguá do Sul agora. Lá, o candidato do MDB, Antídio Lunelli, se reelegeu com folga. Foram 70,66%, ou seja, 56.476 votos. Agora, uma curiosidade, Fernando, aqui do norte do estado. Campo Alegre teve a primeira mulher eleita a prefeita lá na cidade. Eu estou falando da Alice Groskopf, do MDB. Ela recebeu ao todo 3.560 votos lá em Campo Alegre, Muito interessante aí, a primeira mulher sendo eleita a prefeita em Campo Alegre, Fernando. Volto com você aí no estúdio.
Obrigado, David Sacramento, ao vivo com a gente, trazendo os prefeitos da região norte do estado. Deixa eu mostrar agora para você aqui. É agora? Vamos lá. O Prisco está vindo aqui para comentar com a gente Jaraguá do Sul. Está vindo aqui para comentar com a gente também São Bento do Sul. Vamos, Prisco! Cláudio Prisco Paraíso está chegando aqui. Tem que chamar, senão ele não vem. Vamos lá. Primeiro, a eleição de São Bento do Sul. Tomazinho carimbou lá, PSDB, e venceu a eleição. Existia aqui, né, essa disputa com Magno Bouman. Que já foi a disputa de 16. Exatamente. Quando Magno Bouman se elegeu por uma pequena margem, 100 e tantos votos, 200 e poucos votos. Agora veio a revanche. E agora Tomazini devolveu e ganhou bem, com grande margem de votos. E foi uma das poucas reeleições que não ocorreram em Santa Catarina, considerando aí o extrato dos resultados nas eleições. Estamos falando de São Bento do Sul, que é uma cidade com um eleitorado expressivo, está entre as 20 cidades com o maior número de eleitores, meu caro. 19-1, Jaraguá do Sul agora, Antídio Lunelli, confirmou 70% do Prisco. Exatamente, faz uma grande administração, Antídio Lunelli, e a sua vitória, aqui não está Ivo Conel, que teve o registro da sua candidatura impugnada, os votos foram registrados, mas não validados e, portanto, não anunciados. Mesmo que ele reverta essa situação, é pouco provável que ele tenha suplantado a votação de Antídio Lunelli, que, depois de Clédio Salvaro, foi o que fez a votação mais expressiva e que aí já surge como uma alternativa, se não a única alternativa que dispõe o MDB para as eleições majoritárias de 2022, ao governo. E com detalhe, ele trocou o vice e botou um empresário tão bem avaliado e tão acreditado quanto ele. Ou seja, a sucessão na cidade também fica no mesmo viés empresarial, meu caro Fernando.